que eles devem esperar do mercado, como devem se portar, se devem já abrir um pequeno escritório e trabalhar só, se deve trabalhar como advogado júnior em grandes escritórios. Qual que seria a percepção para a pessoa que está saindo? Exato. Qual que seria o caminho? Acadêmica também. Fazer igual a doutora Andressa aqui, investir nessa área acadêmica, nessa preparação aí, até o pós-doutorado ela quer chegar. Qual que seria o caminho? Vamos lá. Eu acho assim, primeiramente, eu sempre incentivo outros colegas advogados a embarcarem na profissão, na advocacia. Você tem que ter um perfil para advocacia. Tem gente realmente que não tem perfil e que tem um perfil de concurso público, assim como tem muita gente que tem um perfil de concurso público que está na advocacia passando tempo ali, criando uma experiência, ou o advogado que está estudando para concurso. Eu acho que a pessoa requisito também, às vezes, né? Exatamente. Mas eu acho que a pessoa tem que ter isso muito bem definido. O que você quer ser? No banco da faculdade, eu quero ser advogado. E eu quero ser um advogado marítimo, eu quero ser um advogado empresarial, eu quero ser um advogado tributarista. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Porque desde o primeiro dia da faculdade eu já sabia que eu queria ser advogado. E aí eu consegui me posicionar como advogado, como futuro advogado já, desde os bancos da faculdade, fazendo um relacionamento com professores, com colegas, etc. Isso é um diferencial, né? Então eu acho que o primeiro ponto a pessoa tem que ter a leitura do perfil dela, saber o que ela quer e se posicionar dessa forma. E como que ela faz essa própria leitura? Quais seriam as análises? As afinidades, por exemplo, para você escolher direito tributário, você tem finalidade, você tem afinidade com a contabilidade, com a economia, você está confortável naquele nicho ali. Por exemplo, mas eu falo nem na questão do segmento na área como advogado. Eu digo se eu quero ser funcionário público, se eu quero ser advogado. Aí você vai ver, olha. Como é que eu vou analisar esse perfil? Até a própria pergunta, eu não quero ser funcionário público, eu quero ser advogado, mas eu quero ser contratado, eu quero ter uma certa estabilidade. Eu quero ter um horário, eu quero ter um salário certo. Funcionário público tem ali uma estabilidade tremenda, né? Que você tem... Porque quando a gente fala ser advogado, você pode ser advogado da AGU, pode ser procurador também. Sim. Se você quiser ser um profissional liberal ou um empreendedor da advocacia, que hoje em dia é uma vertente que está em alta, quando você coloca o seu escritório à disposição, quando você muda o seu modelo de negócio, quando você enxerga o seu escritório como uma empresa, isso te coloca num patamar de empreendedor ali dentro do universo da advocacia e você consegue sopesar ali as suas vantagens e suas desvantagens. A maior das vantagens é que você não tem limite, você não tem um teto como no funcionalismo público, né? Você pode alcançar voos ali e até onde você quiser, só depende do seu trabalho, do seu nicho e do resultado que você vai ter com seus clientes. Então isso para mim é um diferencial que sempre foi muito atrativo, né? Mas ao mesmo tempo você tem diversos ônus. Mas é porque, né? Exatamente, porque não é... Quando a gente fala em dinheiro, qualquer pessoa vai perguntar se vai trabalhar como funcionário público ou não, o dinheiro vai ser fundamental, ele vai querer o máximo de ganho possível. Sim. Aí que vem a segunda parte, né? Qual que seria o ônus daquilo? Se você está disposto a ter aquele sacrifício ou não. Você está disposto a não ter horário, você está disposto a encarar as incertezas do próprio universo tributário. O estresse de você empreender, de você ter os custos, de você montar a equipe, de você investir realmente no negócio e não ter um retorno certo ou não ter um retorno constante, até que você se coloque num patamar de estabilidade. Isso é um desafio que vai da gestão, vai do tino empresarial, né? Vai do apetite para o negócio. Até o timeline, né? Daquele tempo para o retorno. E aí você tem uma série de mecanismos que podem te auxiliar aí. Um exemplo, matriz SWOT, eu vou fazer um planejamento aqui, eu vou tentar equilibrar essa área, essa, eu vou ver qual é o meu plano de ação, eu vou rever sempre esse plano. São os 3 pilares que se chamam Plan, Do, Act. Né? Então eu vou ali, eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou rever, eu vou ver se dá certo, eu vou fazer o teste de mercado, e aí você consegue, como eu estava falando há pouco, o meu modelo de negócio, por exemplo, é de um escritório com sede grande, com vários funcionários, com vários clientes no nicho determinado, um pouco mais abrangente, mas ao mesmo tempo, esse é um modelo de negócio que não é necessariamente o modelo tradicional ou o modelo ideal para os dias de hoje. Você pode ter um modelo de negócio hoje em dia, um jovem advogado que é preparado, que é antenado, que encontra um nicho de mercado e que com celular e um bom computador consegue fazer milagres ali, ter clientes no Brasil todo. Hoje em dia essa conectividade ajuda muito. Você consegue ter clientes internacionais, você consegue fazer vários tipos de negócio e não necessariamente você precisa abrir o seu escritório, não necessariamente você precisa se associar a algum escritório, ter uma estrutura física. Hoje em dia esse mercado do direito te permite alçar esses voos, o que é muito interessante. Então sempre me pergunto,
Américo, você acha que tem mercado? Claro que tem mercado. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para quem quiser ficar chorando aí que o sertão, que o mar virou sertão. Não, tá muito difícil, tá difícil para todo mundo. Mas aí que tá, essa situação. A percepção que eu tenho é que muitas pessoas se formam como advogado e não como empreendedores. Sim. Então, quando ele se depara com o mercado extremamente competitivo, a pessoa que tem até tem um notório conhecimento jurídico, tem todas as características de um bom advogado, mas não tem características de empresário. Sim. Então, acaba que ele se definha e não consegue obter sucesso ou resultado. Não por falta de competência, mas sim por falta de capacidade de empreendedorismo. Até na área diferente. acadêmica, o tributário ele é extremamente escasso dentro do estado do Pará. Por exemplo, o mestrado. Não tem área tributária para mestrado. Não tem doutorado. Normalmente você vai no direito do Estado, né? E aí você vai numa corrente. Vai para um direito privado. Isso. E aí tu consegue fazer um empresarial, mas um tributário, um nicho tributário específico você não tem. Uma pós-presencial é a coisa mais difícil de ter também. Quando tem, a turma ela demora a abrir, demora a fechar a turma. Geralmente tu consegue mais fazer uma pós-online de tributário. É muito difícil conseguir fechar esse nicho. Então, a procura, ela realmente é muito escassa. É incrível, né? Sim. Como esse tipo de área aqui também. Daí né? que esse posicionamento que eu falei, ele fica ainda mais importante. Porque você se colocar... Hoje em dia você tem que estar nas redes sociais, é uma ferramenta que está aí. Mas você não acha que falta isso na faculdade? Eu acredito que uma faculdade de Direito, ou da maioria das outras áreas, engenharia, de arquitetura, deveria ter pelo menos um módulo destinado à pessoa aprender a empreender. Na verdade, até o próprio marketing jurídico também, dentro das faculdades. Hoje em dia está começando a ser aplicado, né? O marketing jurídico... Mas está bem que é do provimento novo agora. O termo é novo, é do provimento da OAB de 2019 para cá. Mas eu vejo... Não adianta você fazer o marketing se você não tem gestão. Então, ou seja, eu acho que é muito mais complexo. Porque a pessoa, para fazer um projeto do escritório de advocacia funcionar, ele tem que analisar uma série de coisas. Olha, Paulo, então você tem que ser empresário mesmo, de fato. Não só um escritório, Paulo, mas você fazer um empreendedorismo em si mesmo. Então, na sua imagem, aprender a entender a sua imagem. Mas a gente percebe que, vamos supor, nos Estados Unidos e em outros países, a pessoa, desde criança, ela já vai sendo preparada para aquilo. Para a questão do empreendedorismo, para a questão... Com certeza. Aqui no Brasil a gente não depara com isso. Mas a pessoa que está saindo da faculdade ali e já vai se deparar com o mercado de trabalho, se ela não tiver essa preparação, que muitas das pessoas que já trabalham no comércio ou na área de empreendedorismo já está acostumado, que é passar e ultrapassar as dificuldades que ocorrem, cara, infelizmente o advogado que sai, ele vai se frustrar. Olha, ele Paulo, vai se frustrar muito com isso. Você sabe o que sempre me perguntam? Quem é o melhor advogado do mundo? O que você precisa para ser o melhor advogado do mundo? Será que ele é o melhor advogado de fato ou é o melhor empreendedor? Essa que é a pergunta. Você sabe, essa resposta para mim é simples e direta. O melhor advogado do mundo é aquele que resolve o problema do cliente. Se ele vai resolver através do espírito empreendedor dele, através da técnica, através do relacionamento, ele vai unir uma gama de adjetivos e qualidades para solucionar aquele problema. Tu falou uma frase, eu estava almoçando com o Mário, apresentador da TV Cultura, que é lá do Saber Direito, e ele falou exatamente isso. A gente estava conversando, o tema era exatamente isso. Parece que você estava sentado com a gente e trouxe a mesma temática. Sim. Hoje a realidade é essa. A realidade, infelizmente ou felizmente, eu não sei, é essa. Não é a pessoa, às vezes, antigamente... Como advogado, a pessoa fazia o know-how dele aqui, ficava captando, os clientes vinham, porque o conhecimento dele. Hoje não. Hoje é extremamente diferente. A pessoa, ele só quer saber se você vai resolver o problema dele. Ele não quer saber quem é o nome, se você é filho de quem, se você é amigo de quem. Ele quer saber se você resolve o problema. Até porque dentro da advocacia você tem perfis. Então você, por exemplo, pode ser um excelente advogado técnico, sentar e fazer a melhor petição do mundo e colocar os pedidos da forma correta e ajuizar a ação correta. Se você ficar de braço cruzado no seu escritório, não levantar da cadeira e for atrás da decisão,
a decisão não sai e você não resolve o problema do seu cliente. Mas até porque também a questão de formatação da peça, eu acredito que tenha mais advogados preparados para fazer do que empreendedor no mercado. Exatamente. E aquele advogado ali que já se associa ou se junta com alguém que tem essa capacidade técnica, que ele reconhece como uma fraqueza, mas reconhece como virtude, uma qualidade, saber fazer uma boa sustentação oral, ter um relacionamento bom no fórum, no tribunal, conversar com o juiz, saber ir atrás do cliente, da decisão, etc. Aí você junta o melhor dos dois mundos. Aquele que tem os dois, né, aí pode ser o melhor advogado do mundo. Então, o melhor advogado do mundo é aquele que consegue agregar os melhores profissionais de cada área. Eu acredito que seria isso. O melhor dos profissionais dentro dele mesmo. Pega ali um pouco de cada área, olha, eu sou bom tecnicamente, eu sou bem relacionado, eu sou diligente, o que é muito importante hoje em dia, o que a gente chama daquela advocacia de ralar o cinto no balcão. Tem que ter diligência. O cliente está contando com a tua diligência. Não adianta você tentar dizer que vai fazer alguma coisa e não fazer, e aí não consegue entregar o resultado.